Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico na primeira carta de Pedro. E eu convido os irmãos então a abrirem as suas Bíblias lá. Nós então iniciaremos com uma leitura do texto e posteriormente então nós faremos a meditação nesse texto. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Nós leremos o versículo 1 até o versículo de número 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, porque o Senhor Deus é Deus bondoso e nos deu a tua vontade revelada, para que o teu povo tenha clara direção aonde ir, qual caminho tomar, e o Senhor Deus assim tem nos guiado. Que o Senhor nesta noite nos faça meditar na tua palavra, para que cada vez mais, ó Deus, venhamos aprender mais de ti. Esse é o Deus que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no contexto anterior que Pedro tem escrito aqui essa carta, ele tem falado a respeito do exemplo de Cristo Jesus, que sofreu para fazer a vontade de Deus. Certamente se pensa que aqueles que fazem a vontade de Deus, em momento nenhum eles irão sofrer algum tipo de consequência, algum tipo de dificuldade, porque afinal de contas eles estão fazendo a vontade de Deus. E nós vemos então aqui que Pedro, dizendo a esses irmãos que estão passando por várias tribulações, dizer: isso é aquilo que acontece de fato na vida do crente. Nós devemos estar preparados, esperar, dar razão da nossa fé e entender que até o próprio Cristo passou pelo sofrimento para fazer assim a vontade de Deus. Ele começa então no capítulo 4, no versículo 1, dizendo, ora, tendo Cristo sofrido na carne. Então ele retoma o contexto anterior daquilo que ele diz aí a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 22. Ele então retoma esse contexto e fala a respeito daquilo que Cristo Jesus sofreu na carne. Tendo em vista isso, ele convida o crente a se armar no mesmo pensamento de Cristo Jesus. Então, um convite da parte de Pedro para que o crente se disponha a sofrer na carne para fazer a vontade de Deus da mesma maneira. Interessante, então, ele dizer isso, porque justamente esse contexto de armar, esse contexto contexto militar, frequentemente nós encontramos o Novo Testamento falando a respeito daquele que se arma para ir para a guerra. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, ele diz para que nós venhamos então nos preocupar em satisfazer a vontade daquele que nos arregimentou. E é justamente então nesse mesmo pensamento que Pedro está dizendo: se armem para que vocês então lutem contra o pecado, se armem então para fazer a vontade
não do pecado, mas fazer a vontade de Deus, que é aquele que chamou vocês, é aquele que resgatou vocês. Então essa disposição mental é a maneira pelo qual nós nos armamos, né? Ele diz: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então ele que tem o mesmo pensamento de Cristo Jesus, olhando para Cristo que sofreu, olhando para aquele que se entregou, é também aquele que diz: eu vou da mesma maneira prosseguir nesse, se for necessário, nesse mesmo sofrimento. Ele já havia dito isso anteriormente, aqui no capítulo 2 da primeira carta. Ele diz no versículo 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então ele chama a atenção aqui desses irmãos para que eles olhem para Cristo, se armem na sua mente, eles se preparem, eles então olhem vendo que em Cristo Jesus, aquele que fez a vontade de Deus e sofreu, nós também nos dispomos a fazer a mesma coisa. E aqui o que Pedro não vai chamar a atenção desses irmãos é na luta contra o pecado. Por isso ele vai mostrar a esses irmãos como eles devem então entender essa dimensão da luta contra o pecado. Primeira coisa então que ele afirma aqui nessa luta do crente contra o pecado é dizer que nós agora, como crentes, vivemos nesse presente momento para nós fazermos a vontade de Deus. Ele continua aí no versículo de número 1 dizendo: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ele se refere aqui ao crente, não a Cristo Jesus, mas ele se refere ao crente que sofreu na carne, exatamente como exemplo de Cristo Jesus, e ele então se apartou, né? Ele se distanciou do pecado. Esse pensamento então de que o crente agora não vive no pecado, não vive na prática do pecado, é algo constante no Novo Testamento. Veja, por exemplo, lá na primeira carta de João, no capítulo 3, ele diz: todo aquele que permanece nele não peca. Em 1 João ainda também, no capítulo 1, versículo 8, diz: se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então o cristão ele deixou a prática escravizadora do pecado. Ele não vive mais como alguém que está cativo à vontade do pecado. Então aquele que sofreu, e aqui ele está já chamando a atenção de que por causa do não viver em pecado, o crente sofre, ou ele sofre as consequências de não viver mais no pecado. Então, por causa dessa ruptura, o cristão ele irá sofrer. E é interessante como que às vezes as tentações que nós passamos para cairmos em pecado, ela nos oferece justamente o oposto daquilo que Pedro está dizendo. Ela nos oferece a possibilidade de que eu venha obter a felicidade, a possibilidade de eu obter algum tipo de lucro, algum tipo de prazer, para que então, usufruindo desse pecado, eu venha sentir realmente essas coisas que me dão alegria. E Pedro então está dizendo o oposto disso, Você então, por causa de deixar o pecado, não ser mais escravo do pecado, você então sofrerá consequências, e isso será então de sofrimento na carne. Significa que, de fato, algumas vezes, fazer a vontade do Senhor fará com que o crente ele venha sentir na pele, a cobrança do pecado que está ao seu redor, que está dentro do seu coração, ter que então sofrer algum tipo de represália, algum tipo de preconceito por causa da sua postura, que agora não é mais escravizada ao
pecado. Então, o que se espera desse crente? Aqui nesse presente momento, né, o que Pedro diz aí no versículo 2? Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, nesse tempo de vida que nós temos agora, nós então venhamos viver de forma que venhamos a fazer a vontade de Deus. E aí ele começa dizendo, né, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas assim vocês venham fazer a vontade de Deus. Então ele diz o seguinte: nesse tempo, ou você vive de acordo com os seus pecados, ou você vive de acordo com as paixões, os desejos da natureza pecaminosa, ou você então se submete a fazer a vontade de Deus. E é claro aqui, meus irmãos, que aqueles que fazem a vontade de Deus são justamente aqueles que foram libertados do pecado. Porque escravizados do pecado, nós então nos inclinamos para as coisas do pecado, como nós já vimos anteriormente aqui na carta. Nós então fomos libertados para uma viva esperança em Cristo Jesus. Isso significa de que nós temos condições de dizer não ao pecado. Significa então que o crente, ele agora, diante dele, daquilo que aparentemente traz mais felicidade, traz mais prazer, aparentemente o coloca em uma zona de conforto, mas que é contrário à vontade do Senhor, ele tem condições de dizer não. E qual é o caminho e a direção que ele tomará ao longo da sua vida, do período então que lhe resta nesta carne, ou seja, vivo ainda nesta vida? Ele diz, é fazer a vontade do Senhor. E o Senhor então nos deu algo que é certo, algo que nos dá a direção. Talvez algumas pessoas pensam que Deus, ele se comunica com o seu povo de forma muito misteriosa e você tenha que às vezes procurar meios, né, muito subjetivos, muito estranhos para fazer a vontade do Senhor, para conhecer a vontade do Senhor. A própria palavra do Senhor, ela já nos dá a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Então, aquilo que Deus deseja, a vontade do Senhor, está revelada de maneira muito clara, para que então o seu povo possa ter acesso a ela e saber como proceder nos dias da sua existência, nesta vida, até que morra ou até que Cristo Jesus venha buscar o seu povo. Mas Pedro ainda diz, em segundo lugar, aqui nesse texto que nós lemos, de que o tempo então que nós éramos escravos do pecado, ele ficou para trás. Em primeiro lugar, então, ele mostra que agora nós somos, nesta vida, devemos desejar fazer a vontade do Senhor, e de que o tempo em que nós éramos dominados pela carne já passou e ficou para trás. É isso que ele diz aqui do versículo 3 até o versículo de número 6. Então, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Aqui ele faz uma pausa, né? Ou ele diz assim, parou, ou cessou, basta, não há mais, ou cessou aquilo que era normal quando vocês faziam as vontades dos gentios. A gente precisa comparar e colocar lado a lado aqui aquilo que ele disse anteriormente no versículo 2, quando ele fala para nós vivermos segundo a vontade de Deus. E agora ele diz, parou o tempo em que vocês viviam segundo a vontade dos gentios. Não que o pecado não estivesse presente nos judeus, mas de que por causa da distância da lei ou da distância de qualquer coisa que colocasse limite e o pecado fosse colocado de forma muito livre, solta, eles então viviam segundo os desejos da sua natureza pecaminosa. Perceba aqui que ele coloca uma lista de comportamentos pecaminosos, e todos eles são comportamentos que são excessivos, né? A gente tem aqui dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. A ideia de Pedro aqui é colocar justamente aqui os pecados que são terríveis, na ideia de que num ajuntamento ou alguém que está junto com outras pessoas pecando e se deixando levar pelo pecado, eles chegam ao extremo então de cometerem
justamente esses tipos de pecado, dando a ideia de que isso seria o que o ser humano, sem o freio, sem a lei, sem a graça de Deus, faria naturalmente. Eles então estão justamente colocados aqui como aqueles que, sem a graça de Deus, ou fazendo justamente aquilo que o pecado no seu coração dizia para que eles fizessem, então satisfazendo a vontade solta do pecado, de qualquer jeito, de qualquer maneira, em qualquer lugar, não dizendo não nunca, jamais ao pecado, porque o pecado é seu mestre. Eles então chegam ao cúmulo e fazem tudo daquilo que venha desagradar a vontade do Senhor. E ele então finaliza essas práticas aqui também relacionando as adorações a ídolos, justamente aquilo que faz com que pessoas, não considerando a existência do Deus verdadeiro, a revelação desse Deus das Escrituras, da lei do Senhor, não se prostrando para adorar, eles se entregam a todo tipo de prazeres e pecados contrários à vontade do Senhor, e eles então vivem em uma detestável idolatria. Então, o que Pedro diz, é assim que pecadores vivem. Eles fazem de tudo para obter aquilo que o seu mestre, o pecado, ordena. Mas a graça de Deus é justamente aquilo que faz com que nós sejamos restritos no nosso pecado. Talvez o maior exemplo, da ausência da graça de Deus, ou a ausência da mão restritiva de Deus em segurar o pecado, seja Adolf Hitler, a personalificação que nós fazemos do mal, do pecado. Ele fez o que fez, a maldade que fez, as pessoas que ele influenciou e fez com que elas praticassem todo tipo de atrocidade, porque justamente a graça salvadora de Deus não estava sobre a vida dele e permitiu que o pecado dele fosse assim. Mas na verdade, essa é a condição de todo ser humano, se a graça de Deus não nos restringir nas nossas vontades, mesmo sendo escravos do pecado. E aqui então Pedro diz, basta, esse tempo cessou, esse tempo então já não existe mais, ou não é mais assim naqueles que estão servindo a Cristo Jesus. E é interessante então que esse é o caminhar daqueles que estão contra a vontade do Senhor. Por isso, eles então olham para os crentes e não entendem a maneira pelo qual os crentes não se envolvem nesse tipo de prática. Ele diz aqui, por isso difamando-vos, quem? Aqueles que vivem escravos dos seus pecados. Por isso difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, como mostrando um estranhamento, Mas como assim? Você não vai com a gente para o templo pagão? Você não vai se envolver nas coisas que nós estamos fazendo? Você não vai se comportar da mesma maneira que a gente está fazendo? E ele diz, o crente diz, eu não faço mais essas coisas. E se estranha aquilo que a pessoa está fazendo. Por isso Pedro diz, é por isso que eles inventam, Eles difamam vocês. Eles inventam todo tipo de acusação, acusando então os crentes de serem orgulhosos, de serem gente soberba, que não quer se misturar com as demais pessoas, que se acham melhores uns que os outros, difamam então aqueles que se dizem cristãos, aqueles que são convertidos a Cristo Jesus, dizendo todo tipo de coisa. Por isso eles então aqui se comportam de forma que eles olham para os crentes e dizem, mas por que eles não fazem isso? Eles estranham o comportamento desses crentes. Aqui a descrição que Pedro faz, eles estranham porque vocês não concorrem com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eles não estão lado a lado no proceder desenfreado do pecado. E ele diz, nós não conseguimos entender isso. Isso não é uma coisa muito difícil de nós percebermos até mesmo nas nossas vidas. E especialmente aqueles que porventura tenham parentes, amigos, que não sejam crentes. E aí começam então às vezes
falar piadas imorais, a se embriagarem, a, às vezes até ter comportamentos imorais. E aí aquele que é servo do Senhor não se comporta dessa forma, ele diz, mas por que não? Qual o problema disso? Qual o problema de você falar isso, fazer isso? Qual o problema desse tipo de comportamento? Então há uma estranheza, eles então não verem o comportamento santo e olharem para o próprio comportamento deles e entenderem que eles é que são escravos do pecado. E então, Pedro chama a atenção de como que de fato eles estão numa ignorância, porque eles não conseguem entender o comportamento dos crentes, mas esses então que estão escravizados do pecado, eles estarão aí debaixo de um julgamento da parte do Senhor. É isso que diz o versículo de número 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Eles então estão ali diante da possibilidade de serem colocados em julgamento, e eles ignoram isso. Aqui o texto diz que eles irão prestar contas, exatamente como aquelas parábolas que Cristo conta, quando o Senhor sai de viagem, volta e pede que os seus servos deem conta daquilo que eles fizeram, e eles então terão que dar relatórios, trazer as riquezas, responderem pelos seus atos. E aqui é justamente essa mesma ideia. Todo ser humano então se apresentará diante de Deus e prestará conta das suas ações intencionais e prestará conta dos seus pecados. E talvez alguém possa dizer, mas então se eu morrer, eu vou me livrar desse julgamento do Senhor. E aqui ele diz, não, o Senhor é competente, ou está preparado, na verdade, para julgar vivos e mortos. Então não haverá ninguém que escape desse momento de prestar conta diante de Deus de todas as coisas que eles fizeram. Não haverá ninguém. Imagine aqui o texto dizendo, desse dia que Deus preparou, que os mortos também se apresentarão diante do Senhor, diante de Deus, para prestarem contas. Lá no livro do Apocalipse, faz essa descrição desse momento onde todos os seres humanos se apresentarão diante do Senhor. Diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 13, vi um grande trono e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos e o que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então Pedro chama a atenção dizendo, esses então que vivem escravizados pelo pecado, eles não poderão dizer, não, mas é porque eu não tinha escolha, é porque eu não fui eleito, porque eles de fato fizeram o que fizeram, porque eles amaram o pecado e foram então até as últimas consequências do seu pecado. Se Deus não restringisse a prática do pecado, eles fariam absolutamente tudo. E eles então, consciente, olham para aqueles que têm a prática de justiça, que temem ao Senhor e dizem, mas eu não entendo, é muito melhor pecar, é muito melhor fazer aquilo que é errado. Então eles não entendem. Por isso então, diante do tribunal, eles que amaram os seus pecados serão ali julgados pelas suas obras, e ninguém então poderá escapar, Aqueles então que se apresentarão diante do Senhor, de todas as gerações, de todas as épocas, aqueles então que rejeitaram a Cristo Jesus, eles então serão apresentados diante do tribunal do Senhor para julgarem as suas obras. O versículo 6 então mostra de que foi então justamente essa
é a esperança do crente, saber de que nós, de fato, estamos livres da condenação. Essa é a viva esperança que Cristo Jesus nos dá. Na luta, então, contra o pecado, nós sofremos e a nossa esperança está de que o pior sofrimento não está nos dias de hoje, mas o pior sofrimento está quando, então, nós nos apresentarmos diante de Deus e, ao não sermos encontrados em Cristo, formos, então, condenados. O mundo não entende essa esperança. Por que sofremos em dizer não para o pecado? O mundo, ao não entender isso, julga os crentes de forma equivocada, né? No versículo 6 diz: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Pedro diz aqui que para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos. Essa frase aqui, essa afirmação de Pedro, ela tem gerado tantas indagações no meio cristão já há vários séculos. O que Pedro quer dizer com isso? Percebam bem aqui que Pedro está dizendo de que para este propósito, qual propósito? De que pessoas então não sejam condenadas pelo pecado. Por isso o evangelho foi pregado aos mortos. Perceba aqui como que o verbo, né, dessa pregação do evangelho, ela está no passado. Ele foi pregado aos mortos, ou seja, daqueles então que eram antes vivos, ouviram o evangelho e por causa do evangelho eles então creram e foram libertados da condenação do pecado. Então eles estão livres da condenação do pecado. E agora então eles morreram. E essa é uma indagação que nós vemos nas Escrituras. O que acontece então com os crentes que morreram? A Bíblia então diz que aqueles que ouviram o evangelho e depois disso morreram, eles estão já com o Senhor, livres de qualquer condenação. Mas isso daqui é a nossa perspectiva do evangelho. Agora, a perspectiva daqueles então que amam o pecado, que não veem a condenação de Deus, não se interessam em saber do juízo final, do julgamento final, olham para a morte do crente e zombam. E eles então agem aqui como um julgamento. Perceba que anteriormente Pedro falou aqui a respeito daquele que é competente para julgar, ou seja, o próprio Deus. Só que aqui então os homens, nos seus pecados, nos seus prazeres, não entendem a vida santa que os crentes estão levando, julgam os crentes. Você vai viver assim? Vai sofrer por causa da santidade, porque você quer viver uma vida justa? E aí esse crente morre. E então alguém vai dizer: do que adiantou? Morreu do mesmo jeito como qualquer outro ser humano. Sofreu em vão, porque Deus não o livrou da morte. Talvez uma outra interpretação desse texto também seja na direção de que muitos crentes, porque não cederam ao pecado ou não cederam, romper com a vontade do Senhor, com os mandamentos do Senhor, não negaram o Senhor, sofreram julgamentos humanos. Lembram que aqui, no contexto do primeiro século, sofrer por causa de Cristo Jesus era algo comum. Ser levado ao tribunal, ser levado então a situações difíceis, até o ponto de perderem a sua própria vida, era algo comum. E tudo isso vinha do julgamento dos homens, que muitas vezes reuniam tribunais, reuniam as suas cortes e julgavam e davam a pena de morte para os cristãos que não queriam negar o nome de Cristo Jesus. E nos dois casos, ou nas duas interpretações, o mesmo princípio é o mesmo. Deus não livrou esses homens. Deus permitiu que eles fossem à morte. Do que adiantou eles se santificarem? Do que adiantou eles lutarem contra o pecado? Do que adiantou eles sofrerem na própria carne, na própria pele, para não satisfazer a vontade do pecado? O que adiantou não viver como a gente? No final, morreu. Mas então Pedro está dizendo aqui, mas isso é aparente. Isso é aparente porque
eles agora vivem no Espírito segundo Deus. Aqueles então que amaram o seu pecado se apresentarão diante de Deus, serão condenados. Mas aqueles então que foram rejeitados pelos homens, eles agora estão vivendo na presença de Deus. Eles estão desfrutando a vida eterna na presença de Deus. Então, ainda que os homens não entendam, amem os seus pecados, eles então estão ali zombando dos crentes. Os crentes então de fato podem ter a certeza de que vale a pena sim lutar contra o pecado, porque eles não são mais escravos do pecado, mas eles fazem agora a vontade do Senhor. Esse texto aqui, meus irmãos, nos traz pelo menos 3 lições importantes aqui. Primeira lição, ele nos diz a respeito da possibilidade de nós lutarmos contra o pecado. Nós podemos sim lutar contra o pecado. Ele nos diz aqui a possibilidade de nós vencermos o pecado. É possível então que o crente venha vencer o pecado. Às vezes nós vemos alguns crentes desanimados, convivendo com um tipo de pecado em sua vida e se acostumam com esse pecado porque dizem, disso daqui eu não tenho como me libertar. A palavra do Senhor nos diz que nós antes éramos assim, mas basta, esse tempo terminou, porque nós não somos mais escravos do pecado e não seremos levados na direção do pecado até que ele nos destrua completamente e venha fazer com as nossas vidas o que bem entender. Nós somos agora aqueles que servem e fazem a vontade de Deus. Então é possível sim que você lute contra um pecado específico na sua vida. É possível então de que, crendo em Cristo Jesus, você combata esse pecado, que na sua mente, você se arma, você se prepara, você diz que de fato é possível você lutar contra o pecado e vencer esse pecado, porque as Escrituras assim prometem. Não creia na mentira que diz que você ficará rendido diante do pecado a sua vida inteira, que você não terá como se libertar da prática do pecado. Aqueles que estão em Cristo não permanecem na prática intencional e constante do pecado. Então, se você tem se rendido a algum pecado na sua vida, uma tentação, alguma coisa, saiba que é possível sim você lutar contra esse pecado. Você pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda àqueles que são seus líderes espirituais, presbíteros da igreja, pastores da igreja. Peça ajuda para que você então lute contra esse pecado. Beba da fonte das Escrituras, leia as Escrituras, se alimente das Escrituras para combater esse pecado, para que a verdade das Escrituras venha tomar então o lugar das mentiras que o pecado tem contado a você e tem enchido a sua mente. Segunda lição que esse texto nos ensina é que nós não devemos permitir que a cultura à nossa volta, a sociedade à nossa volta, imponha sobre nós um estilo de vida pecaminoso. Às vezes nós nos acostumamos com certos tipos de pecados sociais e às vezes crentes se comportam então de forma pecaminosa porque se tornou absolutamente normal um determinado tipo de pecado. Nós não devemos nos acostumar, nós devemos então renovar a nossa mente para que então o mundo, os ímpios, aqueles que não amam a Deus, não venham impor a nós uma aceitação de normalidade do pecado. Hoje em dia tem se falado muito a respeito de racismo, tem se falado muito a respeito de igualdade entre pessoas de cor de pele diferente, e de fato as Escrituras nos diz que não há diferença entre raça diante de Deus. As Escrituras nos diz que de fato nós devemos nos tratarmos uns aos outros de maneira igualitária. Mas às vezes então é possível que crentes venham tratar de maneira desigual a outras pessoas simplesmente por causa da cor da pele. Isso é inaceitável. Mas há outros tipos de pecados também que às vezes vão entrando no meio da igreja, imposto pela sociedade,
que eles estranham o nosso comportamento e às vezes o crente vai então, para não sofrer represálias, para não ser taxado como um radical, ele cede. Por exemplo, quando nós falamos hoje a respeito da nossa sociedade sobre o aborto, a prática que faz com que tirar a vida de crianças inocentes ainda dentro do ventre da mãe seja uma coisa normal. As Escrituras nos ensinam que não, isso não é normal, isso é pecado, porque aquele feto que está sendo moldado, formado dentro do ventre de uma mulher, é obra de Deus. É os dedos de Deus, então, trabalhando para formar aquele ser, para fazer com que aquele seja, de fato, imagem de Deus, ao nascer e ser visto pelos homens, espalhar a glória de Deus pela face da terra. Então, o crente não pode simplesmente se acomodar e dizer, não, isso daí é uma prática normal da sociedade, então nós devemos deixar que as pessoas tenham as suas liberdades, escolherem se querem isso, e às vezes até crentes, mulheres crentes, partem então para essa prática porque simplesmente dizem que ela tem a escolha de poder fazer isso. Nós não podemos nos calar diante desse crime ou diante desse pecado, diante daquilo que é contra a vontade do Senhor. Nós devemos então nos posicionar e dizer, nós não podemos simplesmente permitir que crianças indefesas elas sejam assassinadas. Então nós respeitamos toda a vida, de todas as raças, pessoas de todas as cores, de todas as nacionalidades. Nós respeitamos pessoas de todas as idades, seja com um dia de existência no ventre da mãe, ou até pessoas centenárias, idosas. Nós respeitamos e cuidamos de todos, porque essa é a vontade do Senhor, e o pecado da cultura não pode então entrar na igreja, no pensamento cristão, e nos fazer então ceder aquilo que é a pressão de homens e mulheres que não temem ao Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que nós temos responsabilidade sobre os nossos pecados. Todo pecado que nós cometemos, nós somos responsáveis por eles diante do Senhor. Todos os pecados, às vezes o pensamento de que nós somos vítimas de outras pessoas, vítimas do abuso, vítimas do autoritarismo de outras pessoas, nos dão licença para nós pecarmos também. E às vezes nós pecamos e não queremos assumir a responsabilidade por nossos pecados, porque isso foi cometido no meio de uma cultura pecaminosa, onde normaliza o pecado, ou porque eu cometi o meu pecado por causa de uma terceira pessoa que me levou a cometer esse pecado. Nós somos responsáveis pelo nosso pecado. O primeiro passo, então, para nós, o primeiro passo no processo da redenção é justamente Deus derramando do seu Espírito, nos regenerando para que nós venhamos abrir os olhos e enxergar o nosso estado de pecaminosidade e recorrermos a Cristo. Isso implica necessariamente nós assumirmos que somos pecadores, que os nossos pecados são nossos e nós nos arrependemos desses pecados. Então não adianta o crente se justificar do seu pecado, querer jogar às vezes a culpa do seu pecado na sociedade, jogar a culpa do pecado em outras pessoas, jogar a culpa do pecado no ambiente que ele nasceu, na família que ele nasceu, e não assumir essa responsabilidade. Esse texto nos ensina que todos prestarão contas diante do Senhor. Todos então devem assumir a responsabilidade pelos seus pecados. Mas nós que estamos em Cristo, reconhecemos o nosso pecado, mas já sabemos que Cristo Jesus pagou por eles. Nós não pagaremos mais por esse pecado, mas isso não significa que eu não deva me arrepender desse pecado. Eu devo me arrepender, eu devo confessar esse pecado. Eu não pagarei por ele porque Cristo já pagou na cruz do Calvário, mas eu devo confessar o meu pecado. Assumir que eu pequei, assumir que de fato eu sou pecador, carente da graça de Deus, carente do sacrifício de Cristo Jesus, e eu preciso então ser
perdoado pelo meu Deus. Então implica dizer, Senhor, perdão, eu reconheço que eu pequei. Nós não podemos ser como os ímpios, como aqueles que vivem segundo as paixões da carne, que pecam deliberadamente e não se atinam, não se dão conta, não se arrependem, não voltam atrás, mas pelo contrário, eles vão soltos na direção do pecado e na destruição que esse pecado traz à sua vida. Esse texto, meus irmãos, então, nos ensina que nós devemos lutar contra o pecado, e essa é uma luta diária, e às vezes pode nos trazer sofrimento, mas a palavra do Senhor nos diz, faça a vontade dele. A palavra do Senhor nos chama e nos exorta a descansarmos no repouso eterno, na segurança eterna que nós temos em Cristo Jesus. Então, nele, nós então podemos ter a certeza de que estamos vivendo no Espírito, vivendo eternamente diante da presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos dê força então na nossa luta diária contra o pecado, seja nós ou seja à nossa volta. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós te agradecemos, porque agora nós não somos mais escravos do pecado, nós não estamos mais vendidos ao domínio do pecado, mas nós somos resgatados pelo Senhor, e agora nós fazemos a tua vontade, e fazemos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos manda, ainda que isso venha nos trazer sofrimento na carne, ainda quando os nossos parentes, conhecidos, colegas de trabalho venham zombar da nossa fé, venham inventar mentiras sobre nós, mas, ó Deus, nós queremos nos manter fiéis ao Senhor, sabendo, Deus, de que estamos nas suas mãos. Se partimos hoje, já tendo ouvido a pregação do Evangelho, estamos, ó Deus, seguros com o Senhor, ainda que o mundo não entenda isso. Nós, ó Deus, temos a certeza de que quando o Senhor abrir os céus e trouxer, ó Deus, à vista de todos o teu glorioso poder, todos reconhecerão que nós, ó Deus, fazemos parte do teu povo, do Deus glorioso e do Deus vivo que merece ser louvado e adorado. Que o Senhor nos ajude, então, a contemplarmos isso e na luta contra o pecado, ó Deus, nós não venhamos ceder, mas venhamos fazer a vontade do Senhor. É, Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui, né? Depois, posteriormente, eu entro em contato com a pessoa que deixou a pergunta, para a gente poder também expandir esse estudo, tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos e nos encontramos assim semana que vem, se Deus assim permitir. Tenham todos uma boa noite.